Vamos lá. Hoje essa live eu vou falar em nome de Jesus. A gente está tendo muito problema com a conexão aqui, com o sinal, mas nós vamos continuar falando. A mensagem de hoje é muito forte. O que esse texto tem para dizer para nós é muito forte, mas nós vamos continuar. O que que acontece? Aqueles anjos entraram na cidade com a função de exercer o juízo de Deus. Ali não, diferente do que aconteceu com Jonas, eles não entraram ali para pregar e causar um arrependimento e um perdão. Não. Eles entraram ali na função de executar o juízo divino. Porque aquele povo não ouvia nada, não ouvia ninguém. Estavam com o coração corrompido completamente. Esse é o perigo de se expor e expor a sua família à prática do pecado. Talvez a um preço de porque era abençoado financeiramente, porque o seu gado estava crescendo, porque ele estava estendendo as suas tendas, mas a que custo? Então nós temos que prestar atenção. Eu queria fazer um paralelo rapidamente com esse texto. Esses dias eu estava meditando sobre a palavra de Gadareno ali do Gadara, de Gadara. O que aconteceu? O povo da cidade de Gadara ali não recebeu bem Jesus e queria que Jesus saísse logo dali, porque o pouco tempo que Jesus entrou naquela cidade, libertou aquele homem, o que aconteceu? A legião de demônios entrou na manada de porcos e os porcos se precipitaram no mar. Então o povo daquela cidade pensou: a que custo nós vamos ter Jesus aqui nessa cidade? O que mais nós vamos perder? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Ló estava naquela cidade, estava sendo muito abençoado, mas estava expondo a si mesmo e a sua família à prática do pecado, à prática pecaminosa. E de tanto o pecado ser normal todos os dias na vida daquelas pessoas, chegou um ponto que isso foi causando uma erosão no seu discernimento do certo e o errado. Chega uma hora que não existe mais o certo e o errado, tudo é normal. O pecado tem este poder. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos vivendo no mundo, nós estamos vivendo num período onde nós podemos dizer que lá fora é o Egito ou que lá fora é a Babilônia. Mas isso não quer dizer que a Babilônia vai estar em nós. Isso não quer dizer que o Egito vai estar em nós. Ló estava com sua família em Sodoma e Sodoma entrou no coração da esposa de Ló. Entrou no coração dela. Isso é preocupante, porque nós temos visto hoje muitas pessoas, muitas mulheres, infelizmente, voltar atrás, morrer espiritualmente, voltar à prática de vida pecaminosa, porque olhou para trás. Perceba que quando os anjos do Senhor entram no lar de Ló e eles falam para Ló e a sua família: nós viemos aqui para destruir essa cidade, vocês precisam sair daqui, vocês precisam ir embora, porque nós vamos destruir esse lugar. E os anjos falaram ali: olha, se vocês tiverem parentes aqui, avisem eles para que saiam já. E Ló, ele vai procurar os genros, né, os seus genros, que eram, no caso, os noivos das suas filhas, mas eles acham que Ló estava brincando, não levaram a sério, porque eles não tinham nenhuma vontade de sair dali. Sabe por quê? Porque nem sempre o pecado é ruim, às vezes o pecado é gostoso, não é verdade? Para que eu vou deixar minha vida pecaminosa? Para que eu vou sair daqui se eu tenho tudo aqui? Então, as filhas de Ló e a esposa de Ló estavam muito envolvidos ali naquele lugar. Perceba que os anjos de Deus tiraram eles da cidade quase que à força. Os levaram para fora, tiraram dali, porque tinha alguém orando. Lá do outro lado, Abraão estava orando e intercedendo. Senhor, se estiver 10 justos na cidade, o Senhor destruiria? O Senhor livraria os 10 justos? Lembra da oração de Abraão? Então, por causa da oração de Abraão, Abraão tinha uma aliança com Deus. E me chamou a atenção quando a gente vai ler aqui o texto da escolha de Ló e da escolha de Abraão, que quando Ló escolhe as campinas do Jordão, escolhe o lado do Oriente porque era bonitinho, e ele vai para lá, e Abraão vai sentido Canaã, onde Abraão chega e se estabelece ali,
para os lados de Hebrom, ele oferece um sacrifício, constrói um altar ali e faz um sacrifício ao Senhor. Então, Abraão, todo tempo no seu dia a dia, no seu viver, ele demonstrava temor a Deus. Ló não. Ele estava feliz com as bênçãos que seguia Abraão, mas ele não estava ligado ao dono da bênção. Olha só, ele não estava ligado ao dono da bênção, ele queria as bênçãos, ele queria ser abençoado como Abraão, mas ele não tinha as mesmas atitudes de Abraão. E isso, infelizmente, refletiu na sua família. Porque o sacerdote da casa, o sacerdote do lar tem um papel fundamental dentro da sua casa, que é ensinar a sua família quem é Deus, que é ensinar a sua família o temor de Deus, que é mostrar para a sua família no dia a dia que o altar que tem que ter aqui é um altar para Deus, não para os meus desejos, não para a minha vontade, não para aquilo que é importante para mim, mas que eu possa levantar um altar para Deus, oferecer a Deus, né, a minha vida e reconhecer que todas as bênçãos que Deus tem dado, eu estou aqui reconhecendo que eu tenho porque foi Deus que deu. Olha que atitude diferente. Então Abraão está lá do outro lado intercedendo e pedindo que Deus salve a Ló e sua família. Porém, a família de Ló, as filhas de Ló e a esposa de Ló foram contaminadas pelo pecado. E como eu disse, eles estavam bem financeiramente. Então, quando os anjos falam assim, pegue os seus parentes, a sua família e saia daqui. Foi uma mensagem simples, mas eu imagino o desespero da mulher de Ló e das filhas para fazer as bagagens. E aqui entra o excesso de bagagem. Aqui eu quero falar com você, mulher que está me ouvindo, que está me assistindo, você que está me acompanhando, que o excesso de bagagem pode te matar. Deus está dizendo, saia daqui, vou destruir a cidade, vou livrar vocês. Então Ló, ele pede para que ele possa ir ali até a cidade de Zoar. E os anjos dizem, tudo bem, nós vamos esperar você chegar. Olha, saia correndo, não olhe para trás, até chegar lá. Não olhe para trás. Porque se olhar para trás, certamente morrerá. Então, eu quero te fazer uma indagação para você que está me assistindo hoje. O que é mais importante para você? O seu futuro ou o seu passado? Será que, de repente, o seu passado foi algo muito bom, mas você prefere ter um presente feliz e um futuro abençoado? Ou você prefere ficar ligado ao seu passado? Deus estava dando uma oportunidade, uma segunda chance. Embora o coração das filhas de Ló e da esposa de Ló já tivessem sido contaminados pelo costume de Sodoma e os bens que eles tinham ali, Deus estava dando uma lição, não se apegue a isso. Não se apegue a bens materiais, que o seu coração não esteja nas coisas dessa terra que você construiu, que você conquistou. Porque a que custo você conquistou isso? Ló, olha a situação da sua família, a que custo você está achando que está sendo um homem fértil, um homem que está sendo abençoado, está estendendo as suas tendas para longe cada vez mais, mas olha o estado da sua casa, olha o estado da sua família. Deus está dando uma segunda chance para Ló. Vai, eu vou destruir a cidade, mas vocês vão ter a chance de recomeçar, então não precisa levar bagagem. Porque a destruição está vindo aí, o juízo divino está vindo aí. Que bagagem você quer levar? O mais importante é você, é o que você tem, é o que você é. Isso é o mais importante. Mas a preocupação da esposa de Ló e das filhas de Ló eram as bagagens. E o que a gente conquistou? E o que a gente tem aqui? Eu quero levar joias, ouro, eu quero levar tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu conquistei, eu quero levar. Então elas tinham aquela preocupação do que estava aqui. O que está aqui? Mas como assim nós vamos ter que sair daqui? O que eu conquistei aqui? E o amor delas estavam ali. As filhas de Ló estavam noivas. E eu sei que é muito difícil para nós, às vezes, abrir mão das coisas que para nós parece ser o melhor. Às vezes, o que a gente está vendo parece que é o melhor para nós, mas não é. Deus sabe o que é melhor para nós.
E a vontade de Deus nem sempre vai ser a sua. E muitas das vezes, Deus vai nos colocar numa situação. Que tipo de situação? De você ter que abrir mão de tudo que você tem. E de repente você acha que é uma bênção. Abra mão de tudo que você tem. Foi o que Deus falou. Vocês têm a oportunidade de sair daqui. Eu vou destruir a cidade, mas vocês precisam sair daqui. Eu preciso dizer para vocês, Deus, Ele sabe o que é melhor, então confie nele. O seu passado, o que você deixou lá atrás, vai ficar lá atrás. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer tirar você. Às vezes você se envolveu tanto no seu dia a dia, na sua vida, nas coisas dessa terra, você se apegou tanto às coisas dessa terra. E como você vai obedecer ao ID do Senhor? O que é mais importante para você? Saiba que você é uma testemunha do poder de Deus. Você está aqui para obedecer o ID. Lembra da palavra de Jesus? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu estiver apegada às coisas daqui, ao que eu conquistei, eu não vou querer sair, eu não vou querer ir. E se Deus falar para você amanhã, eu quero que você vá para outro país, vai lá e lá eu vou te abençoar. O que você vai querer fazer? É pegar um caminhão, colocar dentro da sua mala e ir embora? Não, nós não podemos nos apegar com as coisas daqui. Nós temos um texto aqui em Lucas que fala sobre o final dos tempos. Lucas 17 fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. Frisando aqui, Ló saiu com a esposa e as duas filhas. Ló saiu com a esposa e as duas filhas de Sodoma. O livramento era para toda a família, não era só para Ló, era para toda a sua família. Só que os noivos das filhas de Ló não quiseram ir. Aqui nós temos a opção, nós temos o livre-arbítrio. Mas por causa da oração de Abraão, Deus estava estendendo essa graça, essa misericórdia e essa oportunidade de livramento. Olha o que diz aqui em Lucas 17, versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. É Jesus que está falando isso. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. O que Jesus está querendo dizer? Não se apegue às coisas daqui. Lembre-se da mulher de Ló, que ficou apegada às coisas daqui. Ficou apegada ao lugar, à cidade, aos atos pecaminosos, às coisas envolventes, atraentes que tinha naquele lugar. E agora, de repente, Deus vem e fala, saia daqui. Então, eu quero dizer para você, por mais que o seu passado, por mais que aquilo que você já fez, ou aquilo que você já conheceu e já viveu, de repente seja atraente, chamativo, o mais importante é o seu futuro, é o amanhã. O que Deus te deu hoje e o que você tem para viver amanhã, a sua família, é mais precioso do que o seu passado, do que o que ficou para trás. E muitas pessoas não conseguem se libertar do seu passado. Muitas pessoas estão olhando para trás, porque a vida que eu tinha antes, o que eu tinha lá atrás era muito legal. Agora eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se vale a pena deixar tudo. E é incrível porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós estamos crendo na palavra de Deus. Nós estamos confiando na palavra de Deus. E se Deus está dizendo que quer nos livrar, da mesma forma que entre Ló e a destruição, estava Abraão intercedendo, como hoje, o que acontece conosco. Entre eu e a justiça divina está Jesus aqui intercedendo, está Jesus aqui
que veio como advogado, que veio como aquele que o sangue dele vai apagar toda a cédula de acusação que nos era contrária, e a única coisa que vai nos livrar da justiça divina, que é eu me arrepender dos meus pecados. Então, entre eu e você e o juízo divino, está aqui a misericórdia. E nós temos que prestar atenção, e Jesus está falando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, lembrai-vos da mulher de Ló. O que as estátuas hoje representam na história? Me chamou a atenção lá na Grécia que todos os lugares que você olha tem muitas estátuas. As estátuas, elas servem para marcar uma história, para eternizar uma história. Hoje, muitas pessoas, talvez aqueles que ainda não começaram a estudar ou que não se interessam muito pela história, você vai lá na Grécia hoje, tem aquelas estátuas imensas de Platão, de Aristóteles, são histórias eternizadas, e quem olhar para aquela estátua e quiser saber o porquê daquela estátua, aí vai saber quem foi aquela pessoa, o que ela fez. E a mulher de Ló virou uma estátua de sal e virou um marco na história. Foi a única pessoa, você não vai ver na Bíblia outra pessoa que virou uma estátua, foi só a mulher de Ló. Por que ela virou uma estátua de sal? O fato de ela olhar para trás, a olhadinha dela para trás, sugere que mesmo na presença de Deus, ela ansiava pela vida e pelas coisas que a levariam à destruição. Mesmo ela estando ali com Ló, que servia a Deus, que conheceu o Deus de Abraão, mesmo ela estando ali dizendo, não, nós não somos daqui, nós estamos aqui em Sodoma, mas nós não somos de Sodoma. Mesmo ela estando ali, e entre aspas, ela servindo a Deus, o coração dela estava longe, estava nas coisas que não pertenciam a Deus. E eu quero dizer aqui para você que o nosso coração, nós podemos até estar no Egito, mas o Egito não pode estar no nosso coração. Nós podemos estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar no nosso coração. Nós não podemos olhar para trás. Se você olhar para trás, você vai morrer espiritualmente, você vai perder a sua fé, você pode perder a sua família. Quantas pessoas têm perdido a família, têm perdido o casamento, têm perdido os filhos, porque está sempre voltando ao passado, sempre olhando para o passado. O passado está ali aceso, as coisas legais, aquilo que o mundo tinha para oferecer. Isso são pessoas que estão aparentemente com os dois pés na presença de Deus, mas o coração ainda tem aquele atrativo, aquela atração pelo passado. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, valorize o seu presente, porque se o seu passado fosse tão importante na sua vida, não seria passado, não estaria lá atrás. O importante é o hoje, o importante é o futuro que Deus tem para você, a promessa de livramento, de salvação. E aonde você for, você vai ser abençoado. Desfaça-se dessa bagagem, não queira levar tudo com você, porque o mais importante está aqui dentro. O mais importante não é aquilo que você pode pegar com suas mãos. Hoje, se de repente viesse um anjo do Senhor e falasse para você, corra, o que você ia querer levar na sua bagagem? Primeiro que você não ia deixar para trás é o celular, é ou não é? O RG, vou pegar o RG, vou pegar o que eu tiver de valor, vou pegar o ouro, né? Vou pegar meus cartões do banco. A gente se preocupa muito com a estabilidade, a gente se preocupa muito em nós queremos estar no controle. Deus aqui estava dizendo, vocês perderam o controle. Essa cidade saiu do controle. Eu vou destruir essa cidade. E eu estou no controle da vida de vocês. Eu estou no controle da sua vida. Mas você precisa se desprender, se soltar, tirar do seu coração aquilo que parece ser bom, mas está minando a sua fé, está minando as suas forças, aquilo que está fazendo com que os atrativos sejam mais importantes do que o que Deus tem para você. Primeiro, um coração que está feliz com Deus, um coração que está servindo a Deus, que está firme com o Senhor. Este coração é um coração alegre. O passado não vai fazer falta para você.
O que você deixou lá atrás não vai te fazer falta, porque o seu presente é mais importante, o seu futuro é mais importante, aquilo que Deus tem prometido, as promessas de Deus na sua vida é mais importante do que aquilo que você deixou lá atrás. E esse foi o grande erro da mulher de Ló, olhar para trás. E a ordem de Deus foi bem clara: vá e não olhe para trás. Olhe para frente e corra, corra, porque a destruição é certa, não tem meio termo. Então, perceba que até hoje existe uma marca lá em Israel, até hoje. E eu lembro, falando que hoje é o dia dos teólogos, né? Eu me lembro de um assunto que nós falamos certa vez na aula de teologia, o porquê que o Mar Morto é morto. Quando nós chegamos lá em Israel e vemos o Mar Morto, é até difícil você falar, nossa, esse é o Mar Morto, porque é lindíssimo aos olhos, visivelmente, é um mar lindo e maravilhoso. Mas a água, ela tem um poder, ao mesmo tempo de que com 15 minutos que você fique dentro ali da água, se você tiver alguma feridinha na pele, alguma coisa, né? Aquilo vai fazer bem para sua pele. Mas passou de 15 minutos, você tem que sair da água, porque ela é tóxica. A quantidade, se você for ver geograficamente, falando agora do mapa, nós vemos que a chuva de fogo e enxofre que caiu sobre a cidade contaminou tudo e contaminou a água. Geograficamente fica ali, ó. Tanto que tem um lugar lá em Israel, na beira do Mar Morto, tem algumas montanhas e você vai ver que tem uma montanha lá com o formato de uma mulher, que muitos falam, e isso até cientificamente, alguns estudiosos falam, que ali pode ser que seja a estátua de sal da mulher de Ló, que com o passar dos anos, ali tem muita tempestade de areia, chuva e sol, ficou um pouco diferente. Mas de fato parece mesmo ser o formato de uma mulher. E está lá em Israel. Mas a água ficou doente por causa, né, desses gases tóxicos, por causa da consequência ali do enxofre, que causa também a questão da grande quantidade de sal. Então, se você deixar aquela água cair no seu olho, você fica com problema sério, você pode ficar cego e você não pode ficar mais do que 15 minutos ali, e por isso a pessoa flutua e não afunda naquela água, porque aquela água ficou doente. E o Mar Morto não deságua para lugar nenhum. Então, todos os rios de Israel, todas as águas ali, desaguam no Mar Morto, e o Mar Morto não deságua para lugar nenhum. Por isso existe a promessa de Ezequiel 47, que é uma promessa futurística, falando sobre a restauração do Mar Morto, da onde virão aquelas águas purificadoras, e aonde não tem vida vai ter, porque hoje lá no Mar Morto não tem peixe, não tem nenhuma planta perto, não nasce planta nenhuma ali, por causa, isso é o que? Consequência da chuva de fogo e enxofre que geograficamente fica ali naquela região e a água foi contaminada. Então, o enxofre, ele é totalmente combustível e composto de tóxicos na formação, uma formação de chuva ácida. Então, possui a coloração amarela forte, possui um odor semelhante ao ovo podre, né? E um metal de baixa dureza, né? Mata fungos. Então, o que que acontece? Até hoje, a consequência do que aconteceu, né? A destruição total daquela cidade de Sodoma e Gomorra refletiu no Mar Morto e refletiu para sempre na história de Israel, essa história sobre Ló e a sua família, que não foi só uma história, foi um fato que aconteceu de verdade. Então, a lição que nós aprendemos com a mulher de Ló: não olhar para trás, não se apegar com as coisas daqui. Tome cuidado, porque nós estamos convivendo. Lembra que eu falei? Hoje nós tivemos um probleminha de conexão, não sei se os irmãos conseguiram ouvir tudo que eu falei. Mas o que que eu falei? Eu falei que a exposição diária daquela cultura começou a erodir o discernimento entre o certo e o errado. Então, a exposição diária ao pecado, com o tempo, aquilo que é tão parece assustador vai se tornando normal.
é o que está acontecendo com essa geração de hoje. Eu acredito que Sodoma e Gomorra, se fosse colocado no nosso mundo hoje, eles ficariam assustados com o que está acontecendo no nosso mundo hoje, nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje, infelizmente, nós vemos o pecado acontecendo de uma maneira tão terrível e a televisão e a mídia está colocando isso goela abaixo na vida dos seus filhos, daqueles que estão assistindo televisão, que tudo é normal. Não existe mais pecado, é tudo normal, é modinha. Nós vemos hoje que nós não podemos até pecar contra o pecado. Hoje se tornou, em alguns lugares, uma coisa assustadora. Imagina, é exagero. Não podemos mais falar contra o pecado, porque tudo é normal. E a mídia está fazendo você engolir isso através das novelas. Tome muito cuidado, você que assiste Rede Globo, tome cuidado, porque os seus filhos estão sentadinhos lá assistindo e estão se alimentando de mensagens subliminares, mensagens, antes era subliminar, agora está explícito mesmo. Tudo é normal, tudo pode, tudo é pecado. Tudo não é pecado, é normal. E nós estamos aceitando isso. Então, a convivência diária, a exposição diária do pecado pode erodir o seu discernimento do certo e errado. Pecado ainda é pecado, certo ainda é certo e errado ainda é errado. Por isso, Deus, ele vai querer, ele vai vir destruir essa terra, aqueles que não ouviram a voz do Senhor. Em Lucas 17 está dizendo isso, a palavra do Senhor está dizendo que a vinda súbita do reino de Deus vai ser assim. Muitos vão estar trabalhando, comprando terras, plantando, vendendo. Aparentemente vai estar tudo normal. Mas o Senhor, ele vai vir julgar essa terra. Aqueles que ouvirem a voz do Senhor, se arrependerem dos seus maus caminhos e olhar só para Jesus, que é aquele que nos justifica, que é aquele que tem o poder de apagar os nossos pecados, que é aquele que tem o poder de nos transformar. Aquele que olhar para Jesus será salvo, mas aquele que amar este mundo, que olhar para essa terra e desejar as coisas dessa terra, vai ficar aqui. Então, não olhe para trás. Liberte-se do seu passado. Mulher, você que está me ouvindo, liberte-se do seu passado. Não olhe para trás. Não olhe para as coisas dessa terra. Olhe para Jesus. Olhe para as coisas do alto. Deus tem tanta coisa para você e para mim. Servir a Deus não é um peso. Honrar ao Senhor não é um peso quando você faz isso por prazer, por vontade própria. Nós não estamos aqui servindo a Deus por obrigação, não. É porque nós somos libertos. Eu fui liberta, você foi liberto da sua própria vontade. A nossa própria vontade, se nós deixarmos o nosso corpo nos guiar, nós vamos fazer aquilo que a nossa carne quer. E existe essa luta diária, essa luta constante da carne e o espírito. Mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo direcionar a sua vida, você vai obedecer à voz de Deus e você vai ser salvo, você vai ser liberto. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Então, em nome de Jesus, liberte-se do seu passado. Liberte-se. As coisas daqui são passageiras. Nada se compara àquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Nada se compara. O que Deus tem preparado para nós são coisas extraordinárias. Então, não fique apegado a bens materiais. Não fique apegado a ouro, a prata, a dinheiro, a coisas. As pessoas do mundo vão te valorizar por aquilo que você tem. Deus, ele te ama por aquilo que você é. Você pode olhar e falar assim, eu não tenho nada. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Mas Deus, ele não está olhando para isso. Lembra que quando Deus falou para Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu com a sua família apenas. Ele não estava cheio de bens materiais, mas Deus foi o abençoando no decorrer do caminho. Essa é a diferença. Aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro.
Aonde está o teu coração? Eu tenho que crer que se eu sirvo a Deus, se eu tenho o Senhor na minha vida, Ele vai preparar todas as coisas. Ele vai prover todas as coisas. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino, nos diz a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, se apegue às coisas do céu. Porque quando o Senhor falar para você, sai daí, vai para outro lugar, você não vai pensar duas vezes em ir obedecer à voz de Deus. Porque o mesmo Deus que te abençoa aqui, Ele te abençoa ali. Se Ele te levar para outro país, para outro estado, Ele vai te abençoar da mesma forma. A questão é, aonde está o teu coração? Ló, ele gostava das bênçãos que seguia Abraão, mas ele não estava junto com o abençoador. Uma coisa é eu querer as bênçãos, outra coisa é eu querer o abençoador. Se eu tiver um compromisso com o abençoador, as bênçãos vão me seguir. As bênçãos do Senhor vai me seguir, a bondade e a misericórdia me seguirão. Mas se eu tiver com os meus olhos apenas nas bênçãos e não naquele que pode me abençoar, eu corro o risco de morrer no meio do caminho, de morrer no trajeto. Então, em nome de Jesus, que você possa abrir mão do seu passado, que você possa amar a Deus de tal maneira que se Ele pedir para você deixar tudo para trás, você consiga fazer isso. Porque o que Deus tem para te dar é sempre o melhor. Amém? Eu vou fazer uma oração por você neste momento, em nome de Jesus. Senhor, Tua palavra, Senhor, nessa noite nos ensinou a importância de os nossos olhos estarem fixos em Ti, a importância de o nosso coração estar em Ti, Senhor, porque o nosso maior tesouro é os céus. É aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, com uma oração que Jesus fez. Senhor, estes são os que eu ganhei neste mundo, e eu te peço, guarda eles neste mundo, porque eles não são deste mundo. Que a tua igreja, que o teu povo possa ter essa mentalidade, possa ter essa certeza que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Que mesmo que nós possamos passar pelo Egito, mas que o Egito não fique no nosso coração, porque o Senhor é o Deus que tem preparado coisas grandes para cada um de nós. Liberta, Senhor, essa mulher, esse homem, essa pessoa que não consegue se desprender do passado para viver um futuro de bênçãos. Que o Senhor nessa noite dê forças, dê graça, para que nós possamos nos desprender do nosso passado, nos desprender das coisas daqui, para dar mais importância àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Pai, restaura as famílias, restaura os lares, para que nós possamos conseguir cada dia mais levar o Teu nome e que a nossa vida seja um espelho do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor pode realizar na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Nunca foi tão difícil fazer uma live como hoje. Quando nós vamos falar sobre bênção, sobre vitória, dá tudo certo. Mas hoje, desde que eu acordei, logo cedo, o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Muitas pessoas estão morrendo porque não conseguem tirar os olhos do passado. Desde cedo, Deus veio falando comigo. E eu preciso que você ouça isso e que você receba isso no seu coração. Tire os olhos do passado. Não olhe para trás. Olhe para o seu presente. O seu presente é muito melhor e o seu futuro será melhor ainda. Você precisa olhar para Jesus, olhar para o alvo. Olhe para o Senhor, porque o Senhor tem muito para te dar. O Senhor tem muito para fazer na sua vida. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. A semana que vem, convide suas amigas, convide suas irmãs, convide seus irmãos. Em nome de Jesus, esteja aqui conosco, aprendendo da palavra do Senhor, porque o Senhor tem muito para ensinar para nós. Eu quero mandar um beijo para todos. Eu não fico falando quem aparece aqui nos comentários para eu não perder o foco. Isso é muito novo para mim, né? Fazer live, falar aqui olhando para o celular. Então, eu estou focada aqui na palavra, mas depois eu vejo todos os comentários, todas as pessoas que estão participando. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.